Salve, salve, galera! Tamo aí de volta. Pra quem já não lembra mais, eu sou o Rafa e mais um vídeo aí no ar pro Santos Depressivo depois de alguns meses sem aparecer por aqui. Então, acho que antes de a gente comentar sobre o que tem acontecido aí no Santos nessa última semana, um pouco do que eu tô pensando aqui, do que eu tô achando desse novo começo de trabalho do Santos com o Fernando Diniz, queria pedir desculpas aí para vocês, nossos inscritos, pessoal que sempre acompanham a gente por ter dado essa sumida. Eu acho que um momento um pouco diferente que a gente passou no canal. Acho que para vocês entenderem melhor, até vale um pouco falar para vocês sobre como começou o Santos Depressivo, né, sobre a nossa história. Né, começou com uma página de zoeira no Facebook que o Gui começou lá em 2012, mais pro final do ano. E aí, uns meses depois, ele me chamou para ajudar. A gente começou a gravar alguns vídeos no estádio, mas só pela zoeira, assim. Eu até lembro, pô, a primeira vez que a gente gravou um vídeo assim de jogo foi 2014. Foi um Santos e Portuguesa que o Santos meteu quatro, dois gols do William José, dois gols do Neilton. E aí, pô, a gente, né, ficava eu e o Gui ali, um conversando com o outro, rachando o bico. Aí o Gui filmou a gente conversando sobre isso, botou na internet, a galera gostou. E aí que a gente começou a pensar em fazer mais vídeos pro YouTube. A gente criou nosso Instagram, a gente criou grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, fizemos evento, já fizemos viagem, um monte de coisa. E a gente chegou aí em 2020, né? Começou essa pandemia horrorosa, né? Uma desgraça aí para a humanidade e que também prejudicou muito o nosso canal. A gente sempre fez análises, vídeos diferentes, mas acho que o que o pessoal sempre mais gostou e que a gente também sempre mais gostou de produzir eram os nossos vlogs, eram os nossos vídeos no estádio. Então, né, acabou não podendo a gente gravar esses nossos principais vídeos e acho que é também um pouco de momento assim de né, meu momento, momento do Gui. A gente quando começou o Santos Depressivo, pô, a gente tinha 17 anos, eu tinha, né, quando começou o Santos Depressivo. O Gui é um ano mais novo que eu, acho que tinha 16 quando começou, talvez já também tivesse 17. E hoje a gente tá aqui já com 25 anos, outras responsabilidades, outros momentos. E com isso acaba ficando um pouco mais difícil de gravar como a gente gostaria, né? De estar sempre gravando, de estar sempre dando a nossa opinião. De estar gravando junto, pô, faz quanto tempo que não tem um vídeo eu e o Gui juntos, porque é difícil bater os dois horários, cada um faz uma coisa diferente. Pô, eu né, não trabalho com comunicação, com editar, com falar, né, com gravar vídeos, trabalho com números, planilhas, gráficos, então acabou tendo esse desencontro, acaba meio que dando uma desanimada também, pelo menos foi um pouco comigo, você acaba não gravando tanto, e se você para de gravar é um pouco difícil de você voltar, porque é uma questão também de hábito, né, de você pegar a câmera, filmar, falar o que a gente está pensando, as nossas opiniões. Então vim aqui reaparecer para vocês, falar que pô, a gente conversou eu e o Gui, a gente vai se esforçar aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Então até ia falar com vocês, pô, bota aí nos comentários o que vocês gostariam de ver no canal. Vocês acham que, pô, a gente comentar notícias, fazer uma análise tática, fazer uma live, chamar alguém diferente para uma resenha, contar histórias no estádio. O que vocês gostariam de ver mais no nosso canal? Que aí a gente consegue se adaptando também para fazer um conteúdo mais legal para vocês. Acho que hoje, pô, tô fazendo um vídeo que vai ser só pra galera Santos Depressivo Raiz, porque a gente, quando acaba ficando um tempo assim sem gravar, a gente acaba perdendo visibilidade dentro do YouTube, a gente aparece menos em buscas, menos em recomendações, as pessoas não recebem notificação, tanto que se for ver os últimos vídeos que a gente tem gravado, tem dando muito pouco visualização, comparado ainda com o que a gente já teve e com o número de inscritos que a gente tem. Então esse é um vídeo, pô, pra você que não desistiu do nosso trabalho, que sempre gostou da gente, e é por isso que a gente continua. Se não fosse por vocês, a gente não seria nada. Então, pô, deixa aí nos comentários o que vocês acham que seria legal da gente fazer mais no canal. A gente já vai até fazer um quadro novo nas próximas semanas. Estamos fazendo uma parceria aqui super legal, mas eu vou divulgar isso aí mais pra frente. Então, bom, vamos falar aí sobre Fernando Diniz, sobre o que está acontecendo no Santos esses últimos dias. Tanta coisa aí que já aconteceu desde a última vez que eu gravei aqui com vocês. Acho que as últimas vezes que eu apareci foram mais em época de eleição, desde então, pô, chegamos na final da Libertadores, aconteceu aquilo tudo, veio o Roland, saiu o Roland e hoje estamos aí.
Na terça-feira a gente viu uma das coisas mais bonitas aí que a gente podia ver no futebol, que é o presunto dinizismo, né? O Diniz pastelismo. Você pode dar o nome que você quiser. Eu tô dinizado, eu tô apresuntado, eu tô pastelizado. Mas, pô, o Santos aí se encontrando. Tudo começou com o próprio Marcelo Fernandes, né? A gente sempre criticou ele no passado, a gente brinca muito com ele, de ele não ser um super técnico, um cara das táticas, mas foi o cara que encontrou essa formação que encaixou no Santos até o momento, né? Com o Jean Mota ali ajudando a armar o jogo, o Balieiro e o Pirani no meio de campo. Pô, última vez que eu gravei, a primeira vez que eu gravo um vídeo já tendo Pirani, tendo Kaique, tendo Ângelo, uma alegria isso tudo. E acho que o Marcelo Fernandes ele percebeu que o rei da meiota é o Jean Mota, né? A gente fala isso desde 2016. Tem gente que fala que não, gente que critica, mas tá aí, ó, desde 2016 o Santos Depressivo fala: Jean Mota é o rei da meiota, doa a quem doer. Então, o Santos, pô, que vitória que foi essa na terça-feira. 1-0, mas que poderia ter sido já o segundo depois daquele pênalti que o juiz não deu. E se fizesse o segundo, eu não duvido que metesse um terceiro também, porque a gente estava jogando bem e foi muito bom isso aqui. Vocês perceberam, eu tô aqui com a minha colinha só para não esquecer nenhum ponto. Mas ainda falando um pouco, né, desse momento agora do Santos, acho que a gente viveu um momento tenso também no final de semana passado com aquele jogo contra o São Bento, mas acho que também não foi tão desesperador assim. Acho que se vocês forem pegar o pessoal que já assiste há mais tempo, a minha opinião sobre Campeonato Paulista, e se me perguntassem no começo do ano, Rafa, o que você faria no Campeonato Paulista? A minha resposta ia ser, pô, põe o Sub-20 e foca na Libertadores. E se me perguntarem hoje de novo, eu continuo dizendo, põe o Sub-20, põe a base e vamos focar na Libertadores. Eu acho que a gente ter que fazer esse jogo com o São Bento, que sim, se perdesse seria uma tragédia, foram coisas do acaso do futebol também. É lógico que o Santos não pode ter isso como normal, mas o Campeonato Paulista é um campeonato curto que tem um regulamento estranho, que tem grupos estranhos. Então, por exemplo, se uma semana antes do jogo contra o São Bento, aquele golaço do Giamota de fora da área, que o VAR anulou por causa das costas do Marinho, que não sei o que foi, pô, um gol anulado ridículo, né, Santos e Red Bull. Se ele não tivesse anulado aquele gol, a gente teria mais 2 pontos, teria se classificado para o mata-mata do Paulistão e podia estar hoje pensando, tipo, como a gente vai fazer agora no final de semana? Vamos com titular? Vamos com reserva? Vamos focar na Libertadores, no Paulista? Então eu acho que foi um momento que sim foi muito tenso. O jogo domingo contra o São Bento foi muito tenso, mas eu acho que não foi a desgraça, a tragédia que a torcida acaba. A torcida e a mídia acabam criando. Não, o Santos fugiu, escapou do rebaixamento, mas a gente nunca esteve na zona de rebaixamento. A gente sim teve um jogo tenso, um jogo que valia a vida, mas contra um time horroroso do São Bento, que até a penúltima rodada não tinha ganho nenhum jogo no Paulistão. Teve um jogo lá bizarro acho que antepenúltima rodada do campeonato, São Bento e Botafogo de Ribeirão, que o São Bento perdeu de 2-0, fazendo 2 gols contra. Então, só queria deixar essa minha opinião também, que foi ruim, foi um péssimo Paulista, um dos piores paulistas da nossa história, mas que eu acho que não foi uma situação tão desesperadora para estar tudo errado como estava parecendo antes. Mas agora falar sobre o Fernando Diniz. Assisti as 2 coletivas dele até agora, né? Teve uma coletiva nessa quarta-feira à tarde, teve a coletiva de apresentação na segunda. Quarta-feira não, desculpa, na quinta-feira à tarde. E tenho gostado muito dele, do que ele tem falado, das ideias que ele traz. Eu acho que o Fernando Diniz é um cara que todo santista, depois que viu aquele Santos e Audax na final do Paulistão 2016, imaginou, tipo, um dia, cedo ou tarde, o Fernando Diniz vai treinar o Santos. Então eu, pelo menos, sempre tive isso na minha cabeça. Eu achei que, hora ou outra, o Fernando Diniz viria para o Santos. Acabou sendo até mais cedo do que eu imaginava, mas talvez num bom momento. Eu acho que, principalmente pela situação, a circunstância do Santos, a gente teve essa saída aí repentina do Roland. E se a gente for ver no mercado, não tem muitas opções. Então o Santos tem um DNA ofensivo, o Santos combina com a palavra ousadia e Fernando Diniz era uma aposta ousada. A gente podia ser conservador, trazer um técnico desses mais velhos, mais experientes, que vai fechar ali a defesa e a gente, vamos ficar aí satisfeito em 12º no Brasileiro. Mas eu acho que trazer Fernando Diniz é uma aposta que, vamos ver se esse time não consegue jogar mais bola, vamos ver se ele não consegue melhorar ainda mais
essa molecada da base e quem sabe a gente não consegue brigar por algo melhor em um mata-mata e buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro. Lógico, é muito cedo para falar tudo isso? Mas eu acho que do jeito que é hoje o Brasileirão, que você tem 7, 8 times indo para a Libertadores, o nosso elenco né, a gente tem jogadores para brigar por isso, para né, tentar se manter indo na Libertadores, que é muito bom para nós torcedores, pô, quem não ama ver um jogo de Libertadores, e também financeiramente, que é uma competição que traz dinheiro e o que né, o Santos mais precisa aí hoje é dinheiro. Então já falei aqui do presunto dinizismo, falei do Giamota, falei do Diniz, e agora a gente vai mudar um pouco de tópico, né? Vamos falar aqui um pouco de jogadores, de renovação, de possíveis contratações. O próximo tópico que está aqui na minha listinha é Carlos Sanches, El Pato Sanches, o meu 7, o meu uruguaio, e que, bom, vamos ver aí, né? Uma disputa boa entre ele e o Copete, quem será o maior artilheiro gringo da história do Santos? Se não me engano, o Sanches está apenas um gol atrás do Copete. Mas o que eu queria falar do Sanches é que saíram notícias hoje, ontem, sobre essa negociação dele com o Santos, né? Então o Sanches ele tinha né, um dos principais salários do elenco. O contrato dele acaba em julho, mas se eu não estiver enganado, existe né, uma coisa meio por lei que quando um jogador se machuca por um determinado período, o time tem que fazer uma extensão de contrato, então o contrato do Sanches acaba no meio do ano, mas ele já tem meio que garantido uma extensão aí de mais alguns meses devido a essa lesão dele. Ele que deve voltar aí daqui umas 3 semanas assim. Tô indo pelo que diz o nosso querido Ademir Quintino. A previsão acho que é essa, de daqui a no máximo um mês a gente ter o Sanches de volta. E o Santos fez uma proposta de renovação para o Sanches, né, com um salário fixo muito mesmo abaixo do que ele recebe hoje, mas com variáveis, premiações, então um contrato de produtividade, né? E se não me engano foi uma proposta de 1 ano, aí já não tenho aqui anotado, não vou garantir para vocês. Mas o que saiu hoje na mídia foi de que o Sanches, né, o Sanches e o staff dele fizeram uma contraproposta para o Santos, falou que não queria a produtividade, que aceitaria um salário fixo mais baixo, mas sem a produtividade e um contrato de 2 anos. Essa é a notícia que saiu hoje. A minha opinião é que sim, a gente tem que diminuir o salário do Sanches. A situação do Santos é péssima, né? A gente tinha uma folha salarial que acho que se não me engano, no ano passado chegou a bater 11 milhões, a gente já deixou cair para 8, 7, né? A gente está conseguindo reduzir essa folha salarial, mas que pelo que a gente viu do que apresentou já o Rueda sobre as finanças do time, a gente precisa baixar ainda mais essa folha salarial. Então é muito importante, porque a gente também não sabe como vai ser a volta do Sanches. Quando ele parou de jogar e se machucou, ele não estava vivendo uma grande fase, ele tinha voltado a fazer 2 bons jogos quando se machucou. Então, lógico, como santista, eu acho que a gente tem que né, manter o Sanches no nosso elenco. A gente não pode se dar ao luxo de perder um jogador como o Sanches. No momento que um bicho entra aqui, e você é louco, mas deixa pra lá. A gente tem que manter o Sanches no elenco. Ele é importantíssimo para o elenco, ele vai ser importantíssimo para essa molecada que está subindo. Pode ser muito importante também dentro de campo, mas aí acho que é só agora uma questão de as duas partes entrarem em um acordo quanto a este salário. E aí eu já deixei anotado aqui uma flechinha. Falando em Sanches, o Jobson apareceu no campo hoje de novo. Então o Jobson que também né, teve uma lesão de ligamento no joelho gravíssima, muitos meses parado, e agora está de volta aos gramados, então voltou a treinar no campo, e agora, né, acho que daqui a alguns meses, vai poder voltar a campo, né? A gente tem que lembrar que essa cirurgia de joelho é muito grave, então ainda vai ter muita fisioterapia aí para o Jobson fazer, muito treino físico, antes que ele volte a campo. E aí, depois eu coloquei aqui na minha listinha aqui, né, 2 nomes que foram muito falados entre a torcida do Santos essa semana. Primeiro deles, Jean Lucas, né? Foi até engraçado que eu estava assistindo o programa do Ademir Quintino lá na TV, que é da TV Cultura, né, mas você assiste no YouTube, que ele tem durante as manhãs. E aí ele falou, me contaram que o Jean Lucas não está satisfeito lá na França e gostaria até de jogar no Santos. E aí o Ademir ele virou e falou, mas não vai postar que eu falei que tá vindo porque tá negociando e parará. Pequenos problemas técnicos, mas continuamos aqui. O show não pode parar, mas estava falando do Jean Lucas, né? E tá aqui o Ademir falou que
havia, né, essa insatisfação do Jean Lucas lá na Europa, mas aí ele reiterou assim, não postem que está negociando e que está vindo e que é um possível reforço. E aí o que aconteceu foi que todas as páginas do Santos na internet postaram e falaram um monte. Então não existe negociação, é só um nome que está sendo falado, que ele está insatisfeito lá na Europa, né? Ele que foi pro Lyon e o Lyon emprestou ele para um outro time, e ele está insatisfeito nesse outro time, que é um time menor da primeira divisão da França. Só queria dar uma opinião aqui que, putz, cairia muito bem nesse time, seria titular absoluto. E o outro possível nome que está sendo falado aí pela torcida do Santista é o Felipe Anderson, né? Saiu a notícia de que o Felipe Anderson, que é jogador do West Ham, né? A contratação mais cara da história do West Ham, mais de 40 milhões de euros. O West Ham emprestou ele para o Porto e agora o Porto não irá exercer a compra, né? Então não vai renovar o empréstimo. Ele vai voltar para o West Ham, mas o West Ham não, né? O Felipe Anderson não está nos planos do West Ham para a próxima temporada e, né, por isso muita gente falou, pô, será que não rola um empréstimo aí, ele voltar pro Peixão, usar a 10 do Peixão? Acho também que seria ótimo. É o que eu falei brincando no grupo dos meus amigos, falei, pô, acho que pro Felipe Anderson voltar pro Santos, ele vai ter que reduzir o salário dele em 80, 90%. Mas se fizer, eu vou lá buscar no aeroporto, porque cairia também muito bem no meio-campo do Peixão. Mas agora a gente vem para um outro tópico que é o seguinte. Acho que ainda não tem como a gente falar muito de reforço antes da gente ter essa chegada do executivo de futebol. Então o Rueda falou isso, né, na última coletiva dele, falou que já tinha alguns nomes, tinha um nome apalavrado e que em breve ia anunciar. Ainda não anunciou. Tô gravando na quinta-feira à noite, né? Quem sabe anuncia hoje à noite ou amanhã de manhã antes de vocês verem esse vídeo. Mas o Rueda falou que está negociando aí com o executivo de futebol. A gente já teve aí notícias de que o Santos negociou com Roque Júnior, Ricardinho, Zé Roberto. Teve um cara lá que era o ex-gerente, o ex-executivo de futebol do Grêmio. Saiu hoje também que o Santos fez uma proposta para o William Thomas voltar para o Santos. Ele que era era o homem forte do futebol durante a gestão do Pérez. Ele estava no Atlético Paranaense e decidiu por continuar no Atlético Paranaense. Então hoje a gente continua sem ter um homem forte do futebol. Eu acho que foi uma decisão que até que fez sentido no começo do ano da gestão Rueda de esperar um pouco para ter, mas que a gente acabou dando esse azar do Holland. Acho que não é só azar, é um monte de fatores, mas pelo que eu entendi, né, e o que eu acredito é que o principal motivo de ele ter saído foi a torcida ter ido até a casa dele, até o prédio lá que ele morava, sendo que é um cara que tinha esse trauma já de ter sido sequestrado pela torcida do Independiente. Então, diante desse trauma, não acho que um executivo de futebol talvez fosse fazer tanta diferença na decisão dele. Mas, enfim, o Santos segue aí nessa briga para ter um executivo de futebol. E o executivo de futebol também seria muito importante para negociar renovações. Acho que a renovação mais aguardada aí do elenco do Santos é do Caio Jorge. Ele que o contrato encerra no final do ano. Então, a partir do meio do ano, ele pode assinar com qualquer clube um pré-contrato. E ele que voltou agora de lesão, jogando muita bola, fazendo gols, participando de muitos gols, se movimentando, dando bons passes. Então, é uma peça muito importante. O que eu acho que foi o próprio Rueda que falou que Caio Jorge, seu staff e sua família já decidiram que em 2022 querem o Caio Jorge jogando na Europa. Então agora restam poucas coisas que o Santos pode fazer. A primeira é aguardar uma proposta. Então se alguém vier e falar, a gente quer comprar o Caio Jorge agora no meio do ano, o Santos recebe uma grana e ele já sai no meio do ano. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é renova agora, né? Se não vier nenhuma proposta no meio do ano, você renova com o Caio Jorge, sabendo que vai negociar, que vai vender ele, mas para não perder ele de graça. E aí no final do ano você vende o Caio Jorge. E a última opção, que é a que ninguém quer, não renova e aí ele assina um pré-contrato no meio do ano, sai no final do ano de graça. Mas aí fica também uma questão que muita gente fala, né? Será que se ele não renovar e não for vendido no meio do ano e for sair no final do ano de graça, o Santos não vai deixar ele no banco, treinando separado, né, durante o segundo semestre inteiro? Acho que é arriscado, né? A gente não tem elenco suficiente para se dar o luxo de não deixar o Caio Jorge jogar. A gente sabe que tem um imbróglio do Santos com o Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge. Porém, a gente tem agora visto diversas vezes
que tá tendo uma aproximação entre Santos e Bertolucci. Então o Santos antes devia a grana para ele, né? Ele acho que ele emprestou, né, dinheiro para o Santos. Então o Santos tinha uma dívida com ele, né? O Santos não pagava ninguém, foi essa gestão. Essa foi a história da gestão Pérez, né? Tipo, o Santos devia e não ia nem atrás da pessoa para quem tá devendo. E aconteceu a mesma coisa com o Bertolucci. Agora o Santos está chegando a um acordo com ele em relação a essa dívida. O Fernando Diniz é agenciado por ele, o Kaique é agenciado por ele. Então tá tendo uma aproximação que deixa a gente um pouquinho mais otimista quanto a um final feliz nessa história. Bom, isso era tudo que tinha aqui nessa minha listinha pra gente conversar hoje. Bota aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês concordam comigo, discordam. E é isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pra galera que a gente tá nesse momento agora de retomada do Santos Depressivo. Valeu? É o Santos.